Bom dia a todos, vamos dar início a mais uma aula do nosso canal, né, uma viagem na história mundial. Hoje nós vamos falar sobre os programas de governo de 4 pontos, né, educação, saúde, economia e segurança dos dois candidatos à presidência da República, né, o pleito que vai ocorrer agora dia 28, o Jair Messias Bolsonaro e o Fernando Haddad. Volto a repetir antes de começar, não é aquilo que eu penso. Muitos sabem o que eu penso, quais são as minhas convicções políticas e religiosas, mas eu não estou passando aqui o que realmente o Paulo pensa, mas o que está escrito, está planejado dentro dos governos, dos programas de governo dos dois candidatos. Também venho agradecer, o que é de praxe, agradecer as pessoas que têm visto o canal, as pessoas que têm sugerido, têm comentado, têm criticado, isso é muito válido, estamos crescendo juntos. E peço às pessoas ainda que não se inscreveram, que se inscrevam. Obrigado por tudo que tem feito aí, e tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois a todos vocês. Mas vamos lá, vamos dar início a mais uma aula e agora vamos dar início através da nossa introdução no nosso canal. Eleições de 2018. Segundo turno, a batalha final, parece até tema de filme, né? PSL versus PT, esquerda versus direita. São dois projetos bem diferentes, né? Um projeto voltado mais para a direita e outro projeto voltado para a esquerda. Não estou criticando aqui se A ou B está certo, mas temos que dar uma olhada nos projetos antes de darmos o nosso voto no dia 28. Não prego aqui batalhas corporais, mas pelo menos batalhas ideológicas, batalhas políticas, né? Quando a gente pode discutir aquilo que a gente pensa é muito válido e a democracia nos dá esse direito. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do Jair Messias Bolsonaro, sempre vai ser assim: Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, economia, depois Fernando Haddad, e aí vai intercalando até o final. Mas vamos lá. O programa do candidato Jair Messias Bolsonaro, o seu tema, né, a sua meta é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O seu vice é o General Mourão, do PRTB, que junto com o PSL compõe essa coligação. E o número do candidato é 17. O seu opositor, Fernando Haddad, do PT, junto com a sua vice, Manuela Dávila, do PCdoB. A coligação é PT, PCdoB e PROS. E o nome da coligação é o Brasil Feliz de Novo. E o número do candidato, 13. Vamos lá agora falar de economia. 4 pontos de economia da candidatura do Jair Messias Bolsonaro e depois sim do Fernando Haddad. 4 pontos importantes: liberalismo econômico, manutenção do congelamento dos gastos públicos. Existe uma emenda, né, emenda constitucional de 2016, que mantém os gastos públicos congelados durante 20 anos. O candidato Jair Messias Bolsonaro, ele é a favor, e ele também é a favor do liberalismo econômico, que prega o quê? O Estado mínimo e
a valorização da iniciativa privada. Com isso, outro ponto que está ali, aumento das privatizações e das concessões, participação pública-privada, né? O candidato tem um economista, né, que ele diz que essa pessoa será o seu ministro da Fazenda, da Economia, e essa pessoa já disse em várias entrevistas que irá privatizar várias estatais. Não disse como, quem serão essas empresas privatizadas. Outro ponto que o candidato diz é reforma da Previdência de forma gradual. A reforma da Previdência ela foi tentar, na verdade, tentou-se passar essa reforma agora no governo Temer, mas o Congresso ela fez algumas modificações, dentre elas o plano o tempo mínimo de trabalho, que era de 49, caiu para 40, mas o governo não conseguiu aprovar, e o Bolsonaro ele falou que vai fazer a reforma da Previdência, mas de forma mais gradual e de forma discutível, como e quando, não diz no programa dele. E por último, contrato de forma individual. Esse contrato de forma individual, hoje nós temos os contratos que são regidos pela CLT, no qual os trabalhadores têm direitos e deveres. E os direitos, como todos nós sabemos, férias, 13º, jornada de 8 horas, descanso semanal, esses direitos que foram conquistados pela CLT. Esse contrato individual será uma nova carteira que o candidato diz, uma carteira verde e amarela, que eu, empregador, posso fazer como empregado de forma individual. E nós podemos fazer contratos de 1 ano e pode ser ou não renovados. Não diz se essas pessoas terão ou não direitos trabalhistas, mas são contratos que não vai ter terminação nem do Estado e nem dos sindicatos. Visto economia do Bolsonaro, vamos agora à economia do candidato Fernando Haddad. O Haddad, ao contrário do Bolsonaro, ele quer a revogação da emenda trabalhista, né, que foi aprovada agora em julho de 2017, que é uma emenda condicional que altera alguns pontos da legislação da CLT. Dentre eles, há aquele acordo, entre aspas, né, aquela negociação entre trabalhador e empregado, de forma que um pode negociar com o outro, isto é, o empregador ele chega, eu posso te pagar menos, e o empregador, não, eu quero ganhar mais. Então pode haver negociação sem intervenção sindical. Um dos pontos também é que hoje não precisamos mais pagar o desconto sindical, isso é por lei, né? Outros pontos, um ponto também importante, que hoje o tempo de almoço ele pode ser estipulado por 15 minutos, isso é da lei da emenda constitucional de 2017. E o PT ele é contra esse processo. O programa Mais Emprego, o PT, ele, como o próprio outro candidato também diz, existe em torno de 14 milhões de empregados, e o PT ele quer criar o programa Mais Emprego, que seria o quê? Na saída da faculdade, aqueles que formandos, né, que eles possam ter direito a empregos. Como vai fazer isso? Diz que em relação à diminuição da carga tributária, aumentando o processo aumentando que a iniciativa privada possa empregar mais e aumento de concursos, mas não diz como e quando irá fazer. Outro ponto é isenção de pagamento de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está em torno de R$ 954 e seria mais ou menos R$ 4.600 não pagaria imposto de renda. Atualmente, o mínimo até a 2.828 as pessoas não pagam imposto de renda. Quer dizer, esse teto iria aumentar. E frear as privatizações, ao contrário do candidato anterior, que ele prega o quê? O liberalismo econômico, aumento das privatizações, de concessões de parceria público-privada. O PT ele quer frear as privatizações, principalmente eles alegam dois estatais, a Petrobras e a Eletrobras. Feito, passado do Fernando Haddad de economia, agora vamos à educação. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Fernando Haddad. Escola sem partido, sem doutrinação sexual. O
candidato Jair Messias Bolsonaro diz que não temos que ter escola nos quais os professores indicam, segundo ele, os professores doutrinam as pessoas. E também não doutrinar em forma sexualmente, né? Principalmente as crianças. Né? Outra coisa, manutenção da BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Isso foi uma reforma feita no ensino médio e o Bolsonaro ele é a favor. Hoje o ensino médio você pode optar por um ensino técnico ou por caminhar com os meios do ensino para buscar o Enem. Mas o Bolsonaro é a favor dessa manutenção da Base Nacional Comum Curricular. Né? Aumento da educação à distância, o EAD. Hoje o EAD tem crescido muito, principalmente nas pós-graduações, até mesmo em graduações. E o candidato Bolsonaro ele diz que a EAD é importante porque somos um país continental e isso facilitaria, daria mais facilidade, né, às pessoas a terem educação. Quer dizer, você pode buscar educação através da internet. E implantação de um colégio militar em cada capital do Brasil, de cada estado. Né? Hoje algumas capitais já têm, como o estado do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, né? São Paulo, Manaus, mas ele quer implantar em todos os estados da federação. Seria basicamente isso o plano de governo em relação à educação do candidato Jair Messias Bolsonaro. Agora vamos falar do Haddad. Revogação da reforma curricular, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, da Curricular Comum, né, que o candidato anterior ele quer manter, o PT e o Haddad não concordam com essa Base Nacional Comum Curricular, principalmente em relação à alteração no ensino médio. Eles pregam que deve haver primeiro uma alteração no ensino fundamental 1, para depois sim haver outras reestruturações. 10% do PIB destinado à educação, o candidato ele prega isso, 10% do PIB tem que ser destinado à educação, isso do PIB, Produto Interno Bruto, né? Políticas afirmativas das minorias, o PT ele é engajado principalmente nas minorias como aí os negros, os nordestinos, LGBTI, ele vai reafirmar essas minorias, segundo o programa deles. E programa Bolsa Permanente para Jovens Carentes. Que é isso? É um programa que para manter principalmente os jovens e adolescentes no ensino médio. Então o governo pagaria para essas pessoas uma certa quantia para eles continuarem estudando, principalmente no ensino médio, que é um dos maiores processos de evasão que nós hoje temos na nossa educação. Basicamente é isso, educação, feito Jair Messias Bolsonaro, Fernando Haddad. Agora vamos falar de saúde. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro, segundo, Fernando Haddad. Criação do Prontuário Nacional. Os dois partidos, os dois programas têm essa formulação. O que é o Prontuário Nacional? Seria a seguinte forma: eu sou atendido aqui no estado do Rio de Janeiro, na data de outubro. Daqui a 2 meses eu vou viajar, passo mal no Maranhão. E esse prontuário indicaria como fui atendido, quem me atendeu, qual foi o meu diagnóstico. Enquanto o médico lá no Sistema Único de Saúde, lá no Maranhão, ele poderia ver isso. Então o diagnóstico seria melhor até mesmo para consulta. Credenciamento universal dos médicos, todos os médicos seriam credenciados pelo Estado. Não diz se são os médicos que já estão trabalhando, né, são os médicos que sairão de universidade, mas todos os médicos serão credenciados pelo Estado. Para quê? Para que todos os médicos possam dar um tempo dele para melhoria da saúde de forma universal, de forma Brasil. O médico do Estado está muito ligado, né? O médico trabalharia na iniciativa privada, teria seus consultórios, mas também estaria vinculado ao Estado. De que forma? Não diz muito, mas seria o quê? Um médico que também poderia dar consultas, poderia trabalhar para o Estado, no caso o governo federal. E implantação das clínicas médicas de especialidade. O Bolsonaro ele prega isso,
implantar várias clínicas médicas, por exemplo, de ginecologia, cardiologia, do governo federal, em várias capitais e em cidades mais prósperas, mais fortes, né, com uma populações maiores, né? Discriminar as cidades menores, mas populações maiores. Visto isso, candidato Jair Messias Bolsonaro, saúde, vamos agora para o seu opositor, Fernando Haddad. Regionalização de serviços médicos, o Haddad e o programa do PT, ele diz que temos maneiras de ser tratados de forma regional, principalmente com as epidemias. Ele diz que dengue, febre amarela e certas epidemias como malária também devem ser tratadas de forma individual e regional. Por isso que é um tratamento de forma regional, quer dizer, uma regionalização de serviços médicos. Política nacional de atenção básica, isso aí eles pregam a manutenção do programa baixo, né? Valorização do médico de família e mais médicos, e aí a integração do processo de nutrição. O governo do Haddad, ele quer que todos os brasileiros possam comer de forma não só quantitativa, mas de forma qualitativa. Aí tem a integração das nutricionistas, que para o governo também seria de suma importância nesses dois programas. E por último, a implantação do prontuário nacional, que também é feito pelo candidato anterior, da mesma forma. Você ter diagnósticos aqui no Rio de Janeiro, você ser atendido no Sistema Único de Saúde aqui no Rio de Janeiro e ter esse diagnóstico já passado em outra unidade da federação. Basicamente é isso, Fernando Haddad, saúde. Vamos para o ponto final, que é segurança. Segurança do senhor Jair Messias Bolsonaro. Liberação das armas de fogo para cidadãos de bem. Ele não diz quem são os cidadãos de bem, mas ele diz que cada cidadão tem que ter a sua autodefesa. Então, as armas seriam liberadas e as pessoas teriam sua autodefesa. Invasões de propriedades, tanto urbanas, rurais, privadas, serão caracterizadas como atos terroristas e serão julgadas dessa maneira. Diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Hoje, o sistema penal brasileiro, né, o direito penal, diz que se você cometer um crime e estiver entre 16 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, você não será julgado como um maior, sim como menor, entrará naquelas casas de assistência menor, e quando tiver 18 anos, aquilo que você cometeu não estará na sua ficha. O Jair Messias Bolsonaro e o partido, eles pregam o quê? A diminuição. Então, se uma pessoa cometeu o crime e ele tiver 16 anos, se isso for aprovado, ele será punido pelo qual. E prender e deixar preso. Ele também alega que há muitos indutos, muitas facilidades das pessoas saírem, e ele quer o quê? Mudar essa maneira. Por exemplo, hoje temos indutos para final do ano, festa de Dia das Mães, pais, e ele quer tentar minimizar isso, porque alega que muitas pessoas saem, cometem crimes e não voltam. Visto isso, segurança, Jair Bolsonaro. Vamos agora à parte final do Fernando Haddad, segurança. Controle de armas e munições, diferente do candidato anterior, ele quer controlar armas e munições. As pessoas têm que ter armas, aquelas pessoas, segundo o PT, que devem ter armas, aí no caso são os militares. Os bandidos são a margem da sociedade, na verdade eles não têm armas, as armas deles são armas que são ilícitas. Alteração da política de drogas, descriminalização das drogas usadas para cura medicinal. Eles querem alterar essa política de drogas, não sei como será feita, né? Se haverá ou não um plebiscito, um referendo sobre isso, mas eles querem colocar alguns tipos de drogas como parte medicinal. E não diz se vai liberar a droga para consumo, mas diz que a utilização da droga como parte medicinal. Desmilitarização das polícias militares. É um ponto muito controverso, ele não diz como será feito isso, mas ele diz que as polícias militares, principalmente em alguns estados, elas matam mais e defendem menos. Como será feito? Não sei. E reforma do sistema judiciário, eles também alegam que alguns
principalmente no 2016 a 2018, houve alguns pontos que o sistema judiciário ele ultrapassou alguns pontos em relação à democracia, principalmente em relação ao executivo e legislativo. Aquele contrapeso do Montesquieu, né? O seu livro Espírito das Leis. E segundo eles tem que haver uma reforma. Não diz como será feita essa reforma. Visto isto, nós vimos economia, educação, saúde e segurança dos dois candidatos, Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad. Basicamente é isso, tem outros pontos, volto a repetir, não sou eu que falei isso está registrado no TSE. No dia 28 vamos escolher um dos dois, peço a vocês de coração que nós possamos escolher o melhor. Não o melhor para mim, Paulo, ou para os meus amigos, para os meus parentes, não, melhor para o Brasil. O melhor, gente, para cá, ó, o Brasil. Hoje, infelizmente, temos muitos clichês que são passados, mas esse aqui precisa muito. Esse aqui precisa muito. O Brasil. Que nós possamos, no dia 28, fazer que esse país melhore. Temos uma das piores distribuições de renda do mundo. Temos, no ano de 2017 nós tivemos 70 mil pessoas que foram mortas por homicídio. Temos um dos piores índices de desenvolvimento humano. Hoje somos o 62º país. Perdemos para países que, como Trinidad, não desmerecendo os demais países, mas como Trinidad e Tobago. E até mesmo Bolívia. Não desmerecendo os países. E o que fazemos para mudar? Que nós possamos, primeiramente, termos a concepção, termos o pensamento de Deus, e depois amarmos isso aqui. Não com clichês, que a esquerda criou vários clichês, a direita também. Antes de sermos de esquerda, de direita, sejamos brasileiros. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.